Faz o sinal verde, fotografado por Francisco Xavier, pelo Espírito André Luiz. Essa página é só para melhorar nosso ambiente, tá? Levar nos pensamentos para coisas boas e esquecer tudo que está lá fora e levarmos a sério tudo aquilo que falamos antes. Ao levantar-se, agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade ou de crítica, por alguns momentos, antes de retornar às próprias atividades. Levante-se com calma. Se você deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeira de mau gosto não auxilia em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. A gente esquece, né, de manhã agradecer a Deus pela noite, a hora de dormir, pedir ao nosso protetor, ao nosso anjo da guarda, que nos auxilie, que nos leve a mundos, né, melhores para aprendizado, para assistirmos aulas edificantes. E levamos a vida assim, né? Dormimos, acordamos e correndo, vamos para o trabalho e esquecemos sempre de agradecer e de pedir, né? Então vamos pedir, mas também agradecer. Pedir a Deus de manhã, para que o nosso dia seja edificante, a presença do nosso mentor para nos intuir o nosso dia, as coisas boas, e afastar de nós as coisas negativas, né? E é a maioria de nós, né? Falando no geral, a gente esquece de uma coisa tão importante, né? Então vamos levar o pensamento a Deus, pedir a Deus que todos nós tenhamos pensamentos positivos e possamos esquecer tudo que está lá fora e focar em tudo que será dito hoje aqui nessa escola. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, por estar mais um dia aqui reunido e pedimos, Senhor, que nos ajude pelo aprendizado de hoje. O palestrante da noite, o irmão Carlos, seja ajudado pelo diretor dessa casa, o irmão Marquinhos. Que toda espiritualidade amiga da Mansão Paz possa estar conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma vez nessa casa amiga que eu recebo com tanto carinho, né? Depois de tantos anos. E hoje o tema é muito interessante, né? Porque fala da doutrina dos espíritos, da autoridade da doutrina espírita. E é muito importante que a gente tenha aquele que estão na casa, aquele que segue a doutrina espírita tem duas coisas importantíssimas a fazer: 51% de estudo e 49% de trabalho. Porque a casa espírita, tem gente que é médium e pensa que só de fato sentar na mesa e incorporar o espírito já fez o trabalho. Não. Médium seria 24 horas por dia. E o médium, acima de todo mundo dele, mas o médium muito mais ainda. Porque com certeza, quando eu comecei na doutrina espírita, a mediunidade muito ostensiva, fiquei me achando o máximo. Nossa, eu sou médium, vejo os espíritos. Aliás, tem um espírito do seu lado aí. Mas o meu protetor, um instantinho, me colocou no lugar. Meu irmão Romulo disse assim para mim: fique quieto, porque mediunidade ostensiva é certidão de péssima conduta no passado. Sendo que no passado eu aprontei muito. Então o médium tem a obrigação de 51% de estudo e 49% de trabalho. Trabalhar na caridade é muito importante. Não é antes de ver esse dinheiro, não é questão de dinheiro. Caridade, às vezes,
é emprestar o ombro amigo para aquela pessoa que precisa falar, botar para fora aquilo que está me machucando, né? Caridade é a gente fazer uma visita no hospital, caridade é visitar os presídios, caridade é ter paciência com aquele que nos ofende, né? Ser indulgente com as faltas dos outros, né? Isso é caridade. E a importância do estudo, porque muita gente está na casa espírita, assiste uma reunião pública, mas não é espírita. Precisa de estudar. A importância do estudo é fundamental. Né? O médium, então, Nossa Senhora. O médium tem que aprender por que é assim, por que é assado. Eu me lembro que eu participei de uma reunião mediúnica uma vez, e a irmã que estava chegando, não tinha muito conhecimento, já colocaram ela na mesa. E de repente, eu concentrado, né? Eu consigo um ponto de concentração muito bom. De repente, a irmã incorporou o irmão sofredor. Ela deu um soco na mesa e deu um grito que eu tomei tamanho susto. Que quando eu fui dar conta, eu estava pendurado no lustre da sala de reunião mediúnica. Porque foi, gente, não há necessidade. O médium tem que saber filtrar. Né? O médium, o espírito pode querer falar palavrão, o médium não pode deixar. O espírito pode querer gritar e xingar, não pode. Tem um filtro. Isso é importantíssimo. E o bom senso. Por exemplo, se eu falar para Flávio, chega lá na frente e pular para a calçada. Flávio fala assim, pula você, seu maluco, se eu pular, vamos quebrar todo. Claro que se eu falar para Getúlio pula e sai volitando, porque o espírito é superior. Né? Mas aí, gente, a importância do bom senso, do conhecimento. Por que eu estou sentindo isso? O que eu devo fazer? Como é que eu devo pautar a minha vida diante do meu irmão do próximo? Essas são coisas que nós iremos encontrar na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, que todos dois andam juntos. Né? Então, o Evangelho de Jesus é o manual do bom viver. É o manual que eu tenho para regrar a minha vida e conseguir chegar no final do caminho a porto seguro. Né? E a doutrina, a excelência da doutrina espírita, a autoridade da doutrina espírita está no ensinamento dos espíritos, que é universal. Universal como? Em que sentido? Porque quando Kardec, chegou uma senhora para mim e falou assim, estão falando de que nem todo mundo que frequenta uma reunião com uma casa espírita é espírita. A senhora chegou para mim, você é centro de mesa, né? Aí começou, não, tem mesa, de cadeira, de janelas, de porta. Não, eu digo kardecista. Não, kardecista não. Eu sou espírita, sou uma pessoa que segue a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Porque Kardec não inventou nada. O ensinamento da doutrina é dos espíritos. E não é de um espírito, de dois espíritos, de três. É de muitos espíritos. Foi um exército de espíritos comandados pelo Cristo que prepararam, construíram as bases fundamentais da doutrina espírita, que foram passadas para Kardec. Kardec as compilou, codificou e colocou o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, dos médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, Gênesis, e por último, depois que ele desencarnou, foi publicar as obras póstumas. Tá? É um livro muito interessante que pouca gente lê. Né? Então, importância da gente estar lendo sempre, porque cada vez que você pega a codificação, cada vez que você pega o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos médiuns, Gênesis, Céu e Inferno, você vai encontrar, vai ter uma nuance maior de compreensão. Sempre tem alguma coisinha que estava escapando, que você pega. Como o nosso irmão Flávio falou, estudo, estudo, estudo e estudo. E aquele que é médium, como falou Emmanuel para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Renúncia. Porque, hoje não vou vir porque vou no aniversário de tia Cotinha. Dia de reunião mediúnica é reunião mediúnica. Nós temos que estar aqui porque os espíritos falaram assim, fulano, você aqui viu, não foi você que todo mundo agora sentar na mesa mediúnica. Né? Eu vou incorporar espírito, é uma coisa, mas se esqueça que não é como dizemos no início, não é somente isso.
Mediunidade e renúncia. Mediunidade, o médium tem que vigiar seu comportamento, claro. Não quer dizer que vai ser um santo. Porque se for santo, vai para muitos felizes, né? Mas procurar ter uma vida regrada em todos os aspectos, alimentação, comportamento, qual é seu palavreado, o que a pessoa fala, quais lugares que frequenta. Porque assim como nós temos obsessões provocadas por questões kármicas, ou seja, os erros do passado, né? Nós prejudicamos muita gente no passado. Então aquelas vítimas do passado se tornam algozes do presente. Mas também temos as obsessões por contaminação, né? Onde a gente vai a certos lugares que não deveria ir, não por si mesmo, qualquer um não deveria frequentar, porque de repente são lugares de baixa vibração, de repente chegamos lá, tem um espírito que foi com nossa cara e vai para casa, vem nos acompanhando. E nessa questão de acompanhar, começa a influência, a obsessão simples, que passa para uma fascinação, especialmente se for médium, né? Eu já contei aqui, mas já tem bastante tempo, vou contar. Logo no início do estudo na mediunidade, do espiritismo, eu já estava na mesa mediúnica e tinha uma companheira que vinha junto comigo para pegar o ônibus. E íamos conversando, porque todos nós estávamos chegando na doutrina, e estávamos naquela fase de namoro, né? E falando. E ela falava assim, peraí. Ia lá no chão, pegava, fazia assim. E eu olhava assim, falava, o que está vendo aí? E a cada hora de 12 minutos ela fazia isso. Aí eu falei, me diz uma coisa, o que você está fazendo? Você está pegando aqui e jogando para aqui? Ah, não, é meu mentor espiritual, que está treinando minha atenção. Ele joga uma bolinha amarelinha que eu tenho que pegar e devolver para ele. Fascinação. Você imagina assim, os protetores espirituais desse grupo deles, como entra no centro, que um palestrante muito famoso chegou no centro, no interior do Rio de Janeiro, e na sala de reunião pública tinha um monte de gaiolinhas. As gaiolas todas com a portinha fechada, gaiolas de passarinho. Aí ele perguntou para o dirigente da casa, tem alguém que aqui é aficionado a criar passarinhos? Não é para passarinhos, são obsessores. Que na reunião mediúnica a gente prende na gaiola para não fugir. Olha só que foto, meu Deus do céu, de conhecimento, de estudo, gente. Como eu já vi numa casa espírita, na hora de fluidificar a água, tirar a tampa da garrafinha para o fluido entrar. Então essas são coisas que denotam uma falta elemental de estudo. E como é que a autoridade espírita, como nós falamos, ela é universal. Por quê? Kardec pegava e fazia 30 perguntas, mandava por carta para os centros da Inglaterra, da Itália, da Espanha, para os diversos centros da França, que a França chegou a ter 1000 centros. 1000. Isso está no livro A Viagem Espírita, que foi a viagem que Kardec fez para conferir como é que estava o espiritismo, se realmente estavam seguindo as diretivas da doutrina, né? E ele ficou muito satisfeito, foi muito bom. Especialmente ele conta, Kardec, que ele se emocionou muito ao chegar nas casas espíritas e ver as crianças e os jovens estudando a doutrina espírita. Isso é muito importante. Aquele que tem seus filhos, seus jovens, tragam para a doutrina espírita. Porque fala assim, não, eu vou deixar ele, que quando ele crescer, ele vai escolher a religião. Não. Não é não. Enquanto você estiver só em meu teto, comer minha comida que o meu dinheiro compra, vestir a roupa que o meu dinheiro compra, você vai professar a religião que eu professo. Porque a obrigação do pai é colocar a sementinha, que um dia de amanhã essa sementinha vai se tornar uma árvore frondosa, a árvore do Evangelho. Então, Kardec falava que se emocionava muito pelos jovens frequentando a casa espírita. Como eu me emociono quando chego numa casa espírita e vejo os jovens sentados, prestando atenção, porque sabe como que é jovem, né? Papo de coroa é chato, né? Porque eles falam assim. Mas o espiritismo é formulado de uma forma que não é chato, gente.
Espiritismo é maravilhoso. Nos faculta tanto conhecimento, o estudo. As reuniões aqui são terça-feira, não é, Flávio? É tão bom. Venha para as reuniões de terça-feira. Venha estudar, a ter conhecimento. Porque se um dia de amanhã chegar, como chegaram para mim falando assim, o evangélico, né? O irmão evangélico assim, me prove que a reencarnação existe. Aí eu, que não sou bom nada, disse para ele, me prove que ela não existe. Deixei ele frito. Então, porque tem que ter fundamento, a gente tem que saber por que isso, porque antes de ontem meu sócio e o sobrinho dele estavam falando, eu falei assim, porque eu tenho medo de morrer, falou meu sócio. O sobrinho de 16, também. Eu falei, eu não tenho medo não, se o pai você me chamar agora, eu vou feliz da vida, porque a vida continua. Você está falando isso, mas ninguém voltou até hoje. Ninguém voltou? Hein? Claro. Os livros espíritas, Chico Xavier, nos deu inúmeras provas que a vida continua e que aqueles que partiram estão constantemente se comunicando conosco o tempo todo. Nós temos o caso de um Papa que antes de ser Papa da Igreja Católica, estou falando espiritismo, o Papa era cá, mas lembro do Papa, acho que era Pio IX, não, Pio XI, Pio XII, não estou muito lembrado agora. E de repente ele foi, deixou o Papa no quarto, voltou para o quarto dele que era perto, e ia se ajoelhar para fazer as orações, de repente aparece o Papa anterior que já tinha desencarnado, Pio X. Quando ele vê a aparição na sua frente, ele se ajoelha, sua santidade, e a aparição fala assim, filho, levanta-te, porque somos irmãos e somos iguais. Santo, para a gente ficar de joelhos, são Deus. Mas vem aqui para te avisar que serás o próximo Papa. Estamos anais da Igreja Católica. Assim como temos Santo Antônio de Ligure, que ele está oficiando missa, se desdobrou, ou seja, o espírito saiu do corpo, foi até Espanha, onde o pai dele estava sendo julgado pelo assassinato de uma pessoa. Ele conduziu a defesa do pai, o espírito da pessoa assassinada se materializa, aponta o verdadeiro culpado e o pai dele é absolvido. Ele, em espírito, se materializa e volta para a Itália. Então, quando a gente faz as coisas, o que acontece? É fantasia. Você está vendo muito filme, né? de ficção científica. Gente, essas coisas, a doutrina espírita, por isso que tem autoridade. Porque tudo que Kardec codificou na bendita doutrina espírita tem um fundamento, está alicerçado na ciência da observação. E hoje a física quântica está comprovando constantemente os ensinamentos dos espíritos que foram trazidos para nós há praticamente 157 anos. Até hoje, nunca a ciência contestou uma vírgula nem um ponto do espiritismo. Com a diferença que Kardec disse que se o dia de amanhã a ciência vier demonstrar que o espiritismo está errado no ponto, o espiritismo abandona esse ponto e acompanha a ciência. Porque a ciência, a filosofia e a religião têm que caminhar juntas. E o espiritismo é ciência. Na revista espírita, Kardec fala que o espiritismo é mais do que nada ciência. É religião também, mas não no sentido que a gente conhece religião. É religião que vem de religar. Religar o homem a Deus. Mas não temos, o espiritismo não tem rituais, não tem paramentos, não tem nada dessas coisas, esses elementos externos que quase todas as religiões têm, os dogmas. Se tem um dogma quer dizer que aquilo que não pode ser contestado porque é um fato, é um só, o dogma da reencarnação, que já foi mais do que provado. Nós temos o Dr. Mohandas Banerjee, Ian Stevenson, Elizabeth Kubler-Ross,
e outros tantos que agora não. Fábio Zerpa, da Argentina, claro. Tinha que ter argentino no meio. Pesquisaram mais de 3.000 casos de suposta reencarnação. E o que aconteceu? Eles chegaram à conclusão de que a reencarnação existe. Como é que o cientista que pesquisou Cat King, William Crookes, que chegou para pesquisar os casos de materialização, porque ele sabia que isso era um embuste, era mentira. Ele pesquisou, como é que é o nome da Florence Cook, né? A médium Florence Cook, que incorporava o espírito de Cat King. Tinha 12 anos. 12 anos de idade. E começou a pesquisar. E no final da pesquisa, que durou anos, ele diz assim: eu não acho possível a reencarnação, a materialização dos espíritos. É um fato. Um cientista que tinha assim um nome, ele foi condecorado pela Rainha Vitória como cavaleiro da corte, né? Então, são provas irrefutáveis. Essa é a autoridade espírita, que se baseia na pesquisa, na lógica e no bom senso. E nosso proceder também deve ser dessa forma, na lógica e no bom senso. Por exemplo, chega uma pessoa aqui com um problema de saúde. Ah, não, você vem aqui, você vai ser curada. Seria muita irresponsabilidade por parte dos dirigentes do centro espírita falar que essa pessoa vai ser curada, porque a gente não sabe qual é a questão. E se for o próprio espírito que solicitou a cura, a doença, uma prova, aí chega e não quer a prova. Então tem aquele outro que passa 20 anos da sua vida fumando, fuma, até contrair um câncer. E depois vai pedir para ser curado, se foi ele mesmo que procurou. Lógica e bom senso. Ou seja, nós falamos aqui, você vem aqui na nossa casa, os espíritos vão lhe ajudar, acima de tudo, não te garanto a cura, mas a cura do espírito sim. O entendimento, a aceitação, a lógica, o bom senso. Isso que deve pautar a conduta do espírito sempre. E acima de tudo, a doutrina nos diz que não podemos melindrar. Qualquer coisa a gente se ofende. Falar um bom dia diferente aí, já não gosta de mim. Vai ver que está falando. Que isso, gente? Que isso? Não pode isso acontecer. Sabe o que isso aí, melindre? Emmanuel diz que melindre é vaidade e orgulho ferido. Porque a gente sempre se acha o máximo, e a gente não é. Vocês já compararam, vocês já viram fotos na internet do que é o nosso planeta comparado com o Sol? O planeta Terra é isso, o Sol é isso. E tem sóis que são tão grandes que do lado nosso, do lado dele, fica desse tamanho, assim, pequenininho. Nós estamos nem no centro da galáxia. Nós estamos lá de fora, praticamente lá de fora da galáxia. Estamos no interior, né? Não estamos nem nas capitais principais da galáxia. E a gente tem se achando o máximo. Por quê? Como fala um amigo meu. Então os espíritos foram respondendo, voltando nisso, as perguntas que Kardec direcionava para os diversos centros espíritas, e os mesmos espíritos iam respondendo nos diversos centros. Essas respostas voltavam para Kardec, que analisava, e foi assim que ele codificou a doutrina. E assim, veja bem, não foi um espírito nem dois, foram muitos. Porque se fosse um espírito que trouxesse a ideia, o que ia acontecer? Eu, quando desencarnar, seria a mesma coisa que eu estou sendo agora. E por saberei o que eu sei, o conhecimento que eu tenho. Mas eu não posso, por exemplo, os espíritos superiores falam que nem eles sabem como é que é constituído, de que essência é constituído um espírito. E nós sabemos muito bem que o espírito não tem forma. Se você pode comparar com alguma forma, é como se fosse a luz, que se irradia, não tem forma. Agora, aquilo que a gente vê não é o espírito, é o
Muito bem, isso aí, o perispírito, que tem a forma que a gente tem. Ou seja, é o perispírito que vai dar a forma ao corpo que nós temos nessa vida. Você vai ser alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio, propenso a determinadas doenças. E o perispírito é o intermediário entre o corpo físico e o espírito. É através do perispírito que o espírito tem a conexão com o mundo da matéria. E o perispírito, claro, nós sabemos muito bem que ele é composto de... O perispírito é composto de... Sim, muito bem, está estudado. Fluido cósmico universal, e ele é feito de matéria quintessenciada. É matéria. Como essa que nós temos aqui, só que está numa oitava acima, então a gente não pode enxergar. Claro, que em determinadas situações a gente enxerga. Né? Você não faz lembrar há muitos anos, quando nós éramos integrantes do Camille Flammarion, lá no Pacheco, tinha a Joana e Jeane, que elas dirigiam a evangelização das crianças. E a sala de evangelização ficava lá em cima. Uma casa muito pobre, muito antiga, tinha aqueles tubos fluorescentes que você ligava e fazia até acender, né? Só que demora um pouquinho, né? Aí elas acabaram, sábado, já estava 6 horas, já estava começando a escurecer, porque era no inverno. Aí Joana falou: Jeane, eu esqueci as pastas para preparar os trabalhos para a semana que vem. Vamos lá comigo buscar? Ah, vamos. As duas juntas lá em cima. Falou assim: nem vamos acender a luz, porque até a luz acender, eu já achei o que eu vim procurar. Não, tudo bem. Aí chegaram as duas, aí Jeane vai pegar a pasta, né? E de repente escuta que a Joana fala assim: Jeane, corre! Saíram as duas correndo, desceram as escadas, chegavam lá de sacola assim, branca. O que foi, gente? O que houve? Não, eu vi um espírito. Eu vi um espírito aí correndo. Meu Deus do céu. Gente, qual a diferença? Você não está vendo um espírito aqui? Tudo bem, o espírito de luz, ofuscando. Não é espírito, é para ter medo de mim. Por quê? A diferença do espírito desencarnado é que já não tem mais o corpo físico. Mas continua do mesmo jeito. Claro, eu entendo, né? Eu vou contar para vocês o que aconteceu há pouco tempo comigo. Foi no carnaval, uma coisa muito notória, muito interessante. Eu estava no Itaipuaçu, casa de praia, na frente da casa aqui, e aqui em cima um varandão grandão e a praia do lado de lá. Aí estava aqui numa rede e tal, na outra rede estava o meu sócio, e o resto da turma estava todo dormindo. Mas faltou luz, né? Domingo, segunda de carnaval, faltou luz. Em muitas partes do estado do Rio de Janeiro. Aí falei: não vou lá para dentro, não, gente, está muito quente, eu dormi na rede. Aí a gente tem na rede meio atravessado, né? Que aqui para dormir a gente tem que saber, né? Se você ficar com os pés assim, você vai ficar todo dobrado, igual a meia lua, né? Não, você tem que ficar meio atravessado. Então, a parte daqui ficou alta e aqui baixa. Aí fui lá, peguei meu verãozinho, voltei porque lá fora estava fresquinho, gostoso, né? Aí, não dormi, de repente eu sinto como se alguém está vindo atrás de mim. A praia lá, meu sócio lá e eu aqui em frente da casa. Senti, será que o Jorge vai levantar para ir para o quarto? Quando eu vejo assim, vejo 3 espíritos. 2 senhores, de uns 60 e poucos anos, e uma senhora também de 60 e poucos anos, vindo na frente, só que eles vinham assim, ó. E quando eu dei por mim, eles atravessaram a rede comigo e todos foram embora, foram para a praia. Estava uma noite de lua cheia, só que estava nublado. Mesmo assim, aquele luar era bem notório. E de fato, estava conferindo um aspecto um pouquinho assim lúgubre, sobrenatural. Mas tudo bem, é espírito, qual a diferença, né? De repente começaram a passar mais espíritos, só que os outros que passaram já, a gente estava aqui, né? Os outros faziam assim, ó. Eles viram, porque aqueles 3 primeiros que eu vi, eles não me viram. Eles estavam assim como perdidos, sem noção de onde estavam. Muito normal quando a gente desencarna, né? Desencarnado, logo assim que desencarna, ele fica meio perturbado. Kardec se refere a essa situação como a perturbação da morte, né? E para a gente ter mais ou menos uma ideia, quem gosta de dormir no ônibus? Eu adoro. Quem que dorme no ônibus? Ninguém?
Eu durmo e normalmente eu acordo um ponto antes de saltar. Eu sou consciente que está sempre do lado. Às vezes você acorda e você olha para fora, você não consegue identificar aonde você está. Aconteceu muito. E mais ou menos às vezes a perturbação que em diferente grau, claro, né? Que o espírito tem. E aí depois, aí por final, aí depois que passaram, que não passava mais ninguém, eu continuei, aí eu fechei os olhos, mas eu senti uma presença vindo. Aí eu senti quando a gente balançou assim, uma mulher toda de branco, com os cabelos pretos, lisos, branca, com os olhos pretos, assomou na rede, segurou aqui e falou, não entendi o que ela falou. Aí quando eu olhei para ela, branca como esse papel, cabelos pretos, essa lua aqui, gente, não me deu medo, mas me deu um desconforto. Deu desconforto, já. Não, gente, peraí, que minha situação é essa? A gente tem conhecimento. Mas imagina, aquele voar, né? Para aquele que quando é criança viu muito filme de terror, né? Aquela mulher toda de branco. Eu não sei se ela era um dos espíritos que vinha acompanhando os irmãos, que no livro Nas Fronteiras da Loucura, o doutor Manuel Filomeno de Miranda nos conta que quando, no carnaval, pessoas que desencarnam no carnaval são amparadas pelas equipes socorristas e direcionadas às praias, para que elas possam se reenergizar para depois ser derivadas às instâncias espirituais. Olha que coisa interessante. Então, veja bem como é que a coisa, a autoridade do doutrina espírita, que temos conhecimento, estudo, claro, nesse caso, de uma obra complementar na Fronteira da Loucura, que eu recomendo vocês lerem. Por quê? Porque nos conta o que acontece no lado espiritual no carnaval. Esse negócio que atrás do trio elétrico o senhor não vai que já morreu, não é bem assim. Atrás do trio elétrico também vai que já morreu. Já a mesma coisa que fala, e vivo sempre, quem é vivo sempre aparece. Né? Eu falo, mas às vezes quem não é vivo aparece também, tira um susto, né? Que você não está esperando. Obrigado. Então, também me faz lembrar, que a Bíblia gosta, né? Mas eu acho que as palestras têm que ser assim, têm que ser alegres, para que a pessoa possa se interessar, porque não é aquela coisa maçante, linear, né? Tem aqueles palestrantes que ficam cansa. Então a gente, colocando umas notinhas de humor, um humor sadio, que não é um humor maldoso, isso ajuda a gente, de repente, é como se a gente fosse ilustrando, pintando, dando um colorido. Isso é muito bom. Então, por exemplo, você estava falando o que me perdi? Ele estava falando também, que já morreu. Exatamente. Falando no livro, né? Como é que acontece, como é que os espíritos são resgatados, como é que os espíritos da sombra se aproveitam desses momentos, esses 3, 4 dias de loucura, Emmanuel fala que 4 dias de loucura são necessários muito mais do que 5, desde 15 vidas para consertar os desajustes que as pessoas provocam consigo próprias. Então, o espírita pode se divertir? Pode. Claro que pode. Tem obrigação de ser alegre. O religioso tem que ser alegre. O religioso tem que ser feliz. A doutrina espírita nos cansa de falar isso. Só que há formas e formas da gente se divertir. Para os que são jovens, né? Vou para a balada. Não tem problema. Vai para a balada. Não há necessidade de se embriagar. Há necessidade de consumir drogas. E a gente consumindo drogas, se embriagando, a quem está prejudicando? A nós mesmos. E quando chegar a hora da gente desencarnar, aí que a coisa vai ficar complicada. Porque aí nós vamos enfrentar as consequências do modo de vida que a gente tem na Terra. Aí, se eu pudesse voltar, mas é tarde. Porque uma vida desperdiçada. Então, isso que a doutrina espírita, mas a doutrina espírita não fala, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. A doutrina
espírita nos diz: você pode tudo, mas nem tudo, como Paulo diz, te convém. Você pode beber muita água, 2 litros por dia, até quase 3, mas faz como aquele guru que veio lá na Índia, que fez a terapia de cura pela água, fez as pessoas que pagaram um absurdo beber durante 8 litros de água, foram todos parar no CTI. Começaram a perder vitaminas, minerais. Foi um desastre. Você pode beber toda a água que você quiser, mas se você passar do limite, você vai adoecer. Você pode ficar a noite inteira sem dormir, mas no dia seguinte você vai estar prejudicado. Você pode beber, mas você vai ter problemas de saúde. Fora os problemas espirituais. Fora as companhias espirituais que você vai ter. E aí? O Espiritismo não proíbe nada, mas esclarece. Essa é a função do Espiritismo. Esclarecer. Falar por que pode e por que não pode. Veja bem, Jesus disse: amai a Deus acima de todas as coisas, e a vosso próximo como a ti mesmo. Mas por que ele disse? Porque tem que ser assim, porque é bonitinho? Não, porque tem um motivo. Porque o amor é a base do universo. Deus nos criou com amor. E não foi uma produção em série. Foi cada um moldado, preparado, com muito amor. E depois que Ele nos criou, inseriu o nosso âmago, as suas leis. Tanto é que quando a gente faz uma coisa errada, a gente fala, não tem nada a ver, mas aqui dentro, a gente sabe que está errado. Até o pior dos criminosos, que aparentemente não tem remorso nenhum pelos crimes que pratica, vocês têm a certeza que tem sim. Aqui dentro ele sabe que está desafiando as leis de Deus. Por isso que a doutrina nos explica que os espíritos, se fosse um espírito só que tivesse trazido a doutrina espírita, a gente poderia ter duvidado. Emmanuel nos fala de Maomé, né? Maomé era um espírito missionário, só que ele se perdeu, porque ele arrumou uma esposa muito rica, não foi? Muito dinheiro. Ele era uma pessoa semi-ignorante, né? Não sabia ler e escrever, e ele acabou fundando uma religião. Tem seu mérito, claro, com certeza, mas ele mesmo se desviou, né? Tanto é que criou uma religião que, gente, não estou falando mal do islamismo, pelo amor de Deus, mas algumas coisas meio que não estão dentro dos padrões, na lógica do consenso. Por exemplo, a mulher é considerada inferior, né? E isso não é antigamente, até hoje. Um casal amigo meu, Antônio e Ana Paula, eles foram para o Egito. Chegaram numa loja e um dos vendedores ficou olhando assim para Ana Paula, chegou para o Antônio e falou assim: tirou 50 camelos por ela. Ele falou, chamou o gerente, disse que o gerente chegou e ficou assim: obrigado por falar. Foi embora todo mundo. Desculpa, senhor, desculpa. Você vê? É uma coisa louca, né? Então, nós somos povos que ainda estão em uma fase embrionária. Está na Idade Média ainda, porque nós vemos o Estado Islâmico, as barbaridades que estão sendo cometidas em nome de Deus. Porque pela visão deturpada. Por exemplo, eles pegam os gays, levam para o edifício de 15 andares e jogam lá de cima. Que Deus é esse? Trancam as pessoas em gaiolas pequenininhas e tacam fogo. E outras barbaridades que nem adianta, nem vale a pena comentar, né? Emmanuel disse que a gente não deve, você deve comentar o mal, a não ser que é para ressaltar o bem, né? Então, não foi um espírito. Tem outras religiões também, que de repente o fundador da religião diz que recebeu a mensagem e a encomenda de fundar uma religião por um anjo, né? Que nós sabemos que os anjos não existem, são os espíritos, né? Mas não são. No entanto, a doutrina espírita foi um exército de espíritos. Por exemplo,
Divaldo nos conta que uma das páginas aqui do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte que pertence a Joana, né? Vocês podem encontrar que ela nessa época assinou como um espírito amigo. Está aqui no Evangelho. Não me lembro em que parte, você lembra? Não. Eu não lembro aqui. Também temos Emmanuel, o guia espiritual do Chico, também já participou da codificação da doutrina. Olha como é que a coisa, né? E ele assina, você pode procurar no Evangelho. Ele assina Emmanuel mesmo. Né? E agora, segundo o Divaldo nos conta, Joana está reencarnando. E a doutrina nos fala isso. Kardec fala da autoridade da doutrina espírita, da nova geração que está chegando aí, para alavancar o nosso planeta, para ajudarmos a evoluir. Em 1969, 19 de junho, enquanto o homem pisava pela primeira vez na Lua, aconteceu nas cercanias do Sol, nosso Sol, uma reunião dos espíritos superiores, dos espíritos de luz, dos espíritos crísticos que regem o sistema planetário, considerando que o planeta Terra, a humanidade se encontrava moralmente muito atrasada. E Jesus, como sempre, que nos ama tanto, tanto nos ama, você não tem ideia, conhece Jesus a cada um de nós, um por um, pelo nome, ele sabe da nossa essência. Ele pediu uma prorrogação de 50 anos, para ver se nesses 50 anos a humanidade se emendasse, melhorasse. E de fato, gente, aí tem gente que fala, não, cada vez está pior, está um absurdo. Estamos, gente, estamos. China já foi pior. E nós podemos comprovar o que acontece. As notícias boas não vêm no jornal. As notícias que vêm no jornal são notícias ruins, de assassinatos, de guerra, de sequestro, de tráfico. Mas há muitas notícias boas. Nunca, ao longo da história toda da humanidade, se teve tantas ONGs surgindo para ajudar as pessoas deficientes, doentes, pobres. Muita gente trabalhando no bem. Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras. Né? E tantos outros. Então, a coisa está funcionando. Por que não aparece? Porque os Espíritos falam que o bem é tímido. E o mal é um cara de pau. Quer saber, vai atropelando. Mas o bem está aí. Então, irmãos, vamos estudar essa bendita doutrina espírita. Aqueles que só estão frequentando, como essa companhia que diz, olha só, para finalizar que falta 4 minutos. A companheira disse, Carlos, eu era espírita, até que um dia fui numa igreja evangélica e conheci o verdadeiro Jesus. Que bom, você era espírita? Era, Carlos. E o que você fazia? Eu frequentava a reunião pública e participava da campanha do que lá. Você não é espírita, não. Qual o livro do Pentateuco que você gostou mais? Hein? Qual o livro do Pentateuco? Você já leu Seu Inferno? Não. Livro dos Espíritos? Não. Eles são livros solar. Você manda desculpar. Você não é espírita. Não, porque quando eu fui na igreja, olha só, Flávio, eu fui na igreja, eu comecei a sentir que meu corpo foi crescendo, crescendo, crescendo. O que é isso? Corpo crescendo. Isso aí é o transmente único, gente. Que era, se tivesse estudado o espiritismo, teria sabido. Quando o médium entra em transe, às vezes sente a cabeça grande, as mãos enormes, ou ele se sente enorme e chato. Né? Não acontece isso às vezes? Então, se ela tivesse estudado, saberia. Ela foi lá, se identificou com um templo protestante, se sentiu bem e entrou em transe. Disse que tinha a sensação como se estivesse lá no teto observando as pessoas que estão aqui embaixo. Desdobramento. Projeção do corpo perispiritual. Então é isso aí, gente. A doutrina espírita é uma doutrina que não se esclarece,
que nos orienta, que nos consola, porque fala que a vida continua, que o que morre apenas é o corpo físico, e que o corpo físico é apenas uma ferramenta que o Espírito utiliza para estar no mundo da matéria. Que ninguém está condenado ao inferno, que Deus é amor, e se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Se o vosso filho vos pedir pão, lhe dareis uma pedra? Claro que não. E se ele vos pedir peixe, lhe dareis uma serpente? Claro que não. Quanto mais vosso Pai que está no céu saberá dar coisas boas a quem pedir. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e recebereis. Temos a vida que nós precisamos ter. A esposa, o marido, adequado às nossas necessidades reencarnatórias, os filhos, os irmãos, os pais, o lar, o trabalho, a cidade onde a gente mora, tudo adequado perfeitamente às nossas necessidades reencarnatórias. Então vamos aproveitar essa reencarnação, porque reencarnar é difícil. A fila tem mais de 30 milhões de pessoas esperando para reencarnar. Você imagina, né, Paulo? E se a gente não reencarnar nesse planeta, na próxima reencarnação? Se a gente for para um planeta inferior, como é que vai ser com as mulheres? Como é que vai ser com essa escola progressiva? Com ar-condicionado? Com tablet? Não vai ser nada disso. Só vai ter um tantão, tambor e as velas e fumaça. Sem Wi-Fi. Meu Deus, sem Wi-Fi. Eu não consigo pautar minha vida sem Wi-Fi. O que será de mim? Como é que eu vou fazer sem Google? Então, queridos irmãos, brincadeiras à parte, vamos aproveitar essa maravilhosa luta espírita. Vamos participar da casa. A casa tem que pagar a luz, a casa tem que pagar a manutenção, e ele precisa dos sócios colaboradores, dos tarefeiros, para varrer o chão, lavar o banheiro, cuidar com muito zelo e com muito amor. Que Jesus nos abençoe.